Informativo Bancário, número 1374, Brasília, 21 de janeiro de 2016. Eleições sindicais. Em cumprimento ao disposto do artigo 86º do Estatuto desta entidade, comunicamos que foram registradas 2 chapas concorrentes nas eleições sindicais, conforme o edital publicado neste jornal no dia 4 de janeiro de 2016, bem como relacionamos abaixo, nominalmente em ordem alfabética, todos os componentes constantes nas relações nominais das chapas registradas. Em cumprimento ao artigo 91º do Estatuto, declaramos aberto o prazo de impugnação da candidatura de 5 dias contados da publicação deste aviso. Chapa 1. Muda Sindicato. Oposição Bancária. BRB. Adílio Moisés Caixeta de Araújo, diretor. Caixa. Alessandra Ferreira Araújo, secretária de Finanças. Banco do Brasil. Alex Marco Machado Ferreira, secretário de Comunicação e Divulgação. Banco do Brasil. Amanda Araújo Neves, diretor. Caixa. André Santos Arruda, diretor. BRB. Antônio Carlos Tarrago Giordano, secretário-geral. Banco do Brasil. Antônio Carlos Victório, diretor. Banco do Brasil. Bruno Rodrigues Schermó Vidal, diretor. Banco do Brasil. Carlos Mauro Valente Antunes, diretor. BRB. Carolina Correia Torres de Castro, secretária de Relações com Comunidade. Caixa. Daniel Machado Berino, secretário Social e Cultural. BRB. Fabiano de Oliveira Bowen, diretor. Banco do Brasil. Francisco Higino de Oliveira, diretor. Banco do Brasil. Genival Almeida Peixoto, diretor. BRB. Geraldo Modrac Júnior, secretário de Administração e Patrimônio e Informação. Caixa. Gilmar Godoy Anunciação, diretor. Caixa. Gustavo Carvalho Porto, secretário de Assuntos Parlamentares. BRB. Henrique Campos Ribeiro, diretor. BRB. Everson Brasileiro de Queiroz, diretor. Banco do Brasil. Ivone Vidal Liza, secretária de Imprensa. BRB. José Roberto Azevedo da Silva, Conselho Fiscal titular. Banco do Brasil. Juliana Toschi Selbach, presidência. BRB. Leonardo Eustáquio de Oliveira, diretor. Banco do Brasil. Lilian Taniciane Pessoa, diretora. Caixa. Laura Maria Campos Dantas, secretária de Estudos Socioeconômicos. Caixa. Lucas Fagner Cavalcante Oliveira, diretor. Banco do Brasil. Luciano de Freitas Vilela, secretário de Formação Sindical. BRB. Maiara Goulart Farias Victório, diretora. Caixa. Maísa Araújo da Silva, diretora. Banco do Brasil. Marcelo Valente Antunes, Conselho Fiscal titular. BRB. Márcio Antônio Horn, diretor. Banco do Brasil. Mariane Lima Martins, secretária de Saúde e Condições de Trabalho. BRB. Marta Menezes Antunes, Conselho Fiscal suplente. Caixa. Michel Douglas Almeida Souza, secretário de Assuntos Jurídicos. BRB. Antônio Henrique dos Santos, secretário de Política Sindical. Caixa. Pedro William Pérez Oliveira, diretor. Banco do Brasil. Priscila Labanca de Castro, diretora. Caixa. Rogério de Carvalho Lopes, Conselho Fiscal suplente. Banco do Brasil. Samira Kelly Mendes de Sena, diretora. Caixa. Saulo Pinheiro de Albuquerque, diretor. Banco do Brasil. Silvio Soares Filho, Conselho Fiscal suplente. Caixa. Valmir Victório Filho, Conselho Fiscal titular. Caixa. Wellington Silva Dias, diretor. Chapa 2. Sindicato para Todos. Banco do Brasil. Agnaldo Moraes Ferreira, diretor. BRB. Alfredo Nuncino da Silva Sol, diretor. Caixa. Antônio Abdan Teixeira Silva, secretário de Comunicação e Divulgação. BRB. Antônio Eustáquio Ribeiro, Conselho Fiscal titular. BRB. Cristiano Alencar Severo, Secretaria-Geral. BRB. Daniel de Oliveira, diretor. Itaú. Edmilson Vanderlei Lacerda, secretário de Assuntos Parlamentares. BRB. Edson Ivo Moreira Martins, diretor. Banco do Brasil. Eduardo Araújo de Souza, presidência. Caixa. Fabiano Errara, diretora. Banco do Brasil. Fátima Suzana, diretora. Caixa. Helenilda Ribeiro Cândido, diretora. Caixa. Henrique da Cunha Almeida, diretor. Banco do Brasil. Jaqueline Perrot do Sacramento, secretária de Relações com a Comunidade. Banco do Brasil. Jefferson Gustavo Pinheiro Meira, diretor. Caixa. José Herculano Nascimento Neto, Conselho Fiscal titular. Banco do Brasil.
Cleiton Guimarães Moraes, Conselho Fiscal Suplente. Banco do Brasil, Laílson Belém Lima, diretor. BRB, Maria Jéssica Gomes de Souza, diretora. Banco do Brasil, Maria José Furtado, diretora. Banco do Brasil, Maria Mônica Holanda Oliveira, Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho. Banco do Brasil, Mariana Coelho, Secretária de Assuntos Jurídicos. HSBC, Marilza Esperoto, diretora. Banco do Brasil, Mário Emílio Mitre Cartacho, diretor. Caixa, Marlene Rodrigues Dias, diretora. Banco do Brasil, Marta Tran Santos, diretora. Banco do Brasil, Paulo Vinícius Santos da Silva, diretor. Banco do Brasil, Rafael Zanon Guerra de Araújo, secretário de Imprensa. Caixa, Rafaela Gomes Freitas, Conselho Fiscal Suplente. HSBC, Raimundo Dantas de Lima, Conselho Fiscal Titular. Bradesco, Raíssa Fraga Alves, diretora. BRB, Raquel Santos Limas, secretária de Estudos Socioeconômicos. Banco do Brasil, Renan Rosa de Arruda, diretor. Caixa, Renato Shelders, diretor. Banco do Brasil, Ricardo de Souza Machado, diretor. Itaú, Roberto Alves de Souza, Conselho Fiscal Suplente. Banco do Brasil, Rodrigo Lopes Brito, diretor. BRB, Ronaldo Lustosa da Rocha, diretor. Santander, Rosane Maria Gonçalves Alabi, secretária de Administração, Patrimônio e Informática. Itaú, Sandro Silva Oliveira, secretário Social e Cultural. Banco do Brasil, Tereza Cristina Mata Pujaus, secretária de Formação Sindical. BRB, Valmir Barbosa da Silva, diretor. Caixa, Vanessa Sobreira Pereira, diretora. HSBC, Vicente de Paula Mota Frazão, diretor. Caixa, Vandeir Souza Severo, secretário de Finanças. Comissão Eleitoral, Brasília, 21 de janeiro de 2016. Banco do Brasil. Em mesa de negociação da CACI, são apresentados avanços. Em reunião realizada na terça, dia 19, em Brasília, as entidades representativas do funcionalismo do Banco do Brasil e aposentados cobraram do banco respostas referentes aos pontos pendentes na última mesa de negociação. As entidades cobraram da instituição financeira respostas sobre o andamento dos projetos de ações estruturantes, uma vez que houve impasse no âmbito da CACI, o que emperrou o início dos mesmos. Também foram reivindicadas soluções para o caixa da CACI, de forma a se evitar falta de pagamento dos serviços e consequente prejuízo ao atendimento aos associados. As entidades afirmaram que houve avanço desde o início do processo negocial e que foram produzidos consensos importantes, como a manutenção do princípio da solidariedade, a necessidade de investimento no modelo de atenção integral à saúde através da estratégia Saúde da Família, a garantia de atendimento para ativos, aposentados, dependentes e pensionistas e a corresponsabilidade entre o Banco do Brasil e associados. O banco reconheceu que houve avanços na mesa de negociação e informou que, após a última reunião com as entidades, se reuniu com os diretores eleitos e técnicos da CACI para discutir sobre os projetos, conforme acordado. Informou também que vai dar sequência aos projetos, iniciando a abordagem a empresas especializadas e garantiu compromisso para o andamento dos mesmos. Os projetos fazem parte do Programa de Excelência no Relacionamento, que é composto de 6 iniciativas estratégicas: aperfeiçoamento de mecanismos de regulação, gestão de rede de prestadores, acesso qualificado através do Sistema Integrado de Saúde, gestão integrada de informações de estudos estatísticos e atuariais, e aperfeiçoamento dos processos orientados ao Sistema de Saúde CACI e novos planos. As entidades acrescentaram que, mesmo com a concentração de empresas para dar andamento aos projetos, deve-se ter compromisso de não haver alterações substanciais que mudem o modelo definido pelos eleitos e entidades, o que teve concordância do Banco do Brasil. O banco também afirmou que todas as decisões seguirão o trâmite normal dentro da governança da CACI via diretorias e conselhos. O Banco do Brasil informou que, enquanto os projetos estão na fase inicial, o banco está estudando várias alternativas para o reforço de caixa, que não foram divulgadas na reunião e serão apresentadas internamente na CACI. O Banco do Brasil informou que as medidas garantirão a capacidade financeira do plano. Para Rafael Zanon, representante da FETEC CUT-CN, na Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil e na Comissão de Negociação, a reunião trouxe algumas respostas importantes que vinham sendo cobradas nas últimas mesas. Abre aspas. É preciso implementar o Programa de Atenção Integral à Saúde que, além de proporcionar melhoria no atendimento aos associados, trará controle ainda maior às empresas da entidade. O início desse projeto será fundamental para subsidiar a montagem de propostas de sustentabilidade
de longo prazo e o reforço de caixa anunciada trará tranquilidade para esse andamento, concluiu Rafael Zanon, que também é diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília. Leia mais em bancariosdf.com.br. Artigo Jaci Afonso. Alegria cívica para aprimorar a democracia e construir o futuro. A pouca cultura política faz confundir a democracia com partido político, governo com Estado. Não há preocupação com as instituições e não existe a consciência de que elas podem ser aperfeiçoadas. A democracia é muito mais que partidos políticos e que governos. É garantia de estabilidade, de pactos de convivência, de acordos sobre as prioridades públicas. Somos obrigados à convivência. Em nada na vida, e muito menos em um país, é possível fazer uma linha divisória desconsiderando o passado. A história não é mecânica, homogênea, linear. Há quem considere a diversidade, a multiplicidade dos tempos, as especificidades culturais e a realidade. Não há avanço contínuo na história. Ela se bifurca, aponta outros caminhos. Permite articular ações no presente para o planejamento de projetos do futuro para avançar em padrões satisfatórios de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos e renovar a esperança. Em 2014, tivemos a oportunidade de relembrar que há 50 anos ocorria o golpe contra o governo João Goulart. O marco desse momento foi a reflexão sobre a resistência da sociedade brasileira contra o estado de exceção determinado pelos militares, resgatando a memória de um regime que caçou direitos individuais, coletivos e políticos. Vivenciou física e psicologicamente, perseguiu, prendeu, torturou, exilou e matou. Com ideologias conservadoras, a ditadura impôs currículos escolares, nomeou escolas, monumentos, pontes, estradas em homenagem a militares e seus asseclas. Os brasileiros e brasileiras merecem conhecer o ocorrido no período sombrio e antidemocrático iniciado em 1964 para não o reviver. Muitas ações nesse sentido foram fortalecidas com as apurações da Comissão Nacional da Verdade, CNV. Jaci Afonso é secretário de formação da FETEC-CUT-CN. Leia a íntegra do artigo em bancariosdf.com.br. BRB. Demissão voluntária deve ser bem pensada. Desde o último dia 11 de janeiro, está em vigor no BRB o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, o PDVI. O programa traz condicionamento para aderir que o limitam aos funcionários com maior tempo de casa e utiliza como base para o cálculo do incentivo o salário de julho, sem considerar o reajuste da data base de setembro de 2015, o que por si só já o coloca como um programa desestimulante. A expectativa da diretoria é que o número superior a 150 bancários venham a aderir ao programa. Porém, pelos comentários correntes no banco, esse número não será atingido, especialmente em função do baixo valor de incentivo e da perda que os bancários terão quando se desligarem ao banco, visto que algumas verbas deixarão de ser recebidas, tais como participação nos lucros e resultados, PLR, ticket/sexta alimentação. Consta no regulamento artigo que é absolutamente absurdo e arbitrário e que atenta contra o direito individual. O banco condiciona o desligamento à quitação total do contrato de trabalho, instituindo um termo de quitação, artigo 32. Esta situação é uma aberração, com a qual o sindicato não concorda e, com certeza, as homologações feitas no sindicato por ocasião do desligamento contarão com a garantia de ressalva, que permite questionamentos posteriores ao desligamento, pois este é um direito do trabalhador. O departamento jurídico do sindicato está de posse do inteiro teor do regulamento do programa e certamente não permitirá que o excesso progrida. Ressalvas nas contas. Abre aspas. Todo trabalhador tem o direito de ressalvar as contas de sua decisão contratual e o sindicato exigirá isso quando da rescisão. Esperamos que o banco não insista com este exagero. Caso contrário, o sindicato se verá obrigado a acionar a justiça para corrigir mais essa atrapalhada da diretoria do banco, afirma o diretor do sindicato, Ronaldo Lustosa, que também é bancário do BRB. O pretenso golpe que o BRB pretende dar com o regulamento do PDVI, conforme está publicado, refere-se às 7ª e 8ª horas, para as quais o banco oferece a mixaria de R$1.000 por ano. Há precedentes na Justiça do Trabalho de que os magistrados entenderem que a adesão a programas de desligamento voluntário incentivado dá quitação para esse tipo de demanda, caso conste no termo desta natureza do programa. O banco, para maltratar funcionários, não poupa inteligência, sabe disso e, por isso, preparou esta armadilha. Ocorre que o sindicato também conhece esta situação e, certamente, não homologará rescisões que agridam os interesses dos bancários e contribuam para surrupiar direitos.
Ainda sobre a 7ª e 8ª horas, todos os bancos que têm direito a elas precisam pensar muito bem antes de aderirem ao PDVI, pois, apesar de ressalvas nas rescisões, há magistrados que entendem que a quitação procede, ou seja, aquele que aderir e que pretende reivindicar o pagamento das 7ª e 8ª horas posteriormente, precisam ter claro que o risco de perdê-las com a adesão ao PDVI é real. Apesar de o programa se dirigir aos funcionários em condições de se aposentar ou já aposentados pelo INSS, ou ainda muito próximos disso, o sindicato solicita que todos pensem muito antes de se decidirem pelo desligamento. Faça as contas de quanto será a sua renda após a saída do banco, o que deixará de receber, e veja se você não sofrerá perda de renda importante, pois após a rescisão, o ato não poderá ser revogado, lembra o diretor do sindicato, Daniel de Oliveira, que também é bancário do BRB. Leia mais em bancariosdf.com.br. Sindicato está atento às reivindicações dos aposentados. O sindicato considera que a data, 24 de janeiro, não é apenas uma comemoração, mas um momento de reflexão sobre as conquistas e reivindicações específicas dos aposentados, segmento que merece mais respeito e direitos dignos, especialmente em relação à saúde e previdência, com fortalecimento dos fundos de pensão, e também ao lazer e à prática de atividades esportivas, para que possam ter uma maior qualidade de vida após uma trajetória de muita luta, dedicação, mas também de dissabores. Com relação aos fundos de pensão, a entidade sindical considera que ainda há muito que se avançar em termos de segurança e equilíbrio aos planos e benefícios, respeito aos direitos dos participantes, melhoria dos benefícios e democratização. Ciente da importância do lazer e da integração social na terceira idade, o sindicato desenvolve uma programação de atividades e ações diversas, com aposentados, momentos em que esses trabalhadores têm a oportunidade de reencontrar os colegas e relembrar os tempos de hartas batalhas, mas também de conquistas profissionais. Protagonistas do crescimento dos bancos e fortalecimento do sindicato, os bancários aposentados têm o reconhecimento e o respeito por anos e anos de lutas dedicadas às instituições financeiras, participando ativamente da vida econômica e social do país. Além disso, esses trabalhadores são merecedores de homenagens, considerando a enorme contribuição que deram e continuam dando para o engrandecimento da categoria. Abre aspas. Devemos valorizar aqueles que tanto contribuíram com a luta dos trabalhadores e para as conquistas da categoria, ressalta o presidente do sindicato, Eduardo Araújo, destacando a importância desse segmento em continuar participando ativamente do movimento sindical. Abre aspas. São profissionais que construíram a imagem e fundamentaram a força do sindicato, que só existe por causa de cada um de vocês que se empenharam pelas melhorias da nossa classe. Caixa 100% pública. Em ato, sindicato comemora 155 anos da Caixa e exige mais contratações. O sindicato realizou um ato em frente ao prédio Matriz 1 da Caixa Econômica Federal na terça, dia 12, para comemorar os 155 anos de existência da empresa e reforçar a mobilização contra o PLS 555 de 2015, que abre o capital das estatais por mais contratações. Entidades do movimento sindical e associativo de diversos estados do país e concursados aprovados participaram do evento, que teve início por volta do meio-dia e se estendeu até às 14 horas. Todos os representantes dos trabalhadores destacaram em suas falas a importância da data comemorativa do aniversário da Caixa, que tem um papel social irrelevante no país, mas deixaram claro que o momento é de mobilização contra as ameaças ao banco através do PLS 555 em tramitação no Senado Federal e por mais contratações. Também exaltaram os empregados ativos e aposentados da empresa, os verdadeiros merecedores de homenagens. Abre aspas. Estamos aqui todos reunidos por um motivo mais que especial, que é o aniversário da Caixa, um banco 100% público, mas que vem sofrendo ameaças de abertura de capital. Mas estamos atentos aos ataques contra o seu patrimônio e não vamos permitir esse retrocesso para o Brasil, afirmou o presidente do sindicato, Eduardo Araújo, e parabenizou os empregados, lembrando que eles não medem esforços para honrar o banco que trabalham apesar dos ataques liberais que a empresa sofre. Diretor da Federação Centro-Norte, FETEC-CUT-CN, da Contraficute, Enilson da Silva, assegurou seu orgulho em trabalhar numa empresa centenária, que desde a época do Império vem desenvolvendo um papel fundamental para a sociedade brasileira, mas reforçou que os empregados da Caixa são os verdadeiros merecedores de cumprimentos nessa data. Antônio Abdan, diretor de formação do sindicato, também enalteceu os empregados ativos e aposentados, que transformam a Caixa numa das maiores e principais empresas desse país, responsável pela política pública do governo,
de vital importância ao processo de distribuição de renda. Abre aspas. Temos que comemorar essa data, mas também ficar vigilantes com o PLS 555, que tramita no Senado, ponderou Fernando Neiva, conselheiro eleito de administração da Caixa, ao reafirmar seu orgulho em fazer parte da empresa, juntamente com os demais 97 mil empregados. Jaci Afonso, secretário de formação da FETEC CUT-CN, defendeu a Caixa 100% pública e elogiou a iniciativa do sindicato que, desde a posse da presidenta da Caixa, Miriam Belchior, vem realizando atos contra a abertura de capital da empresa e alertou que há outras formas de ameaça, além do PLS 555, abre aspas. Abrir capital de suas subsidiárias também é uma forma de privatizar. A deputada federal e empregada da Caixa, Érica Cocai, lembrou que, há 155 anos, essa empresa foi criada para receber depósito de escravos em busca de alforria, de pequenos comerciantes e brasileiros mais humildes. Ela ressaltou que a empresa tem a cara do povo brasileiro e representa um patrimônio dos mais valiosos. A parlamentar cobrou a contratação dos concursados e reafirmou a necessidade de derrotar o PLS 555. Gratidão aos empregados. Abre aspas. O Brasil precisa de uma Caixa 100% pública, forte e social, ressaltou o secretário de Finanças do sindicato, Vandeir Severo, que também é empregado da Caixa, ao destacar a gratidão eterna a quem constrói dia após dia essa empresa, referindo-se aos empregados, seus colegas, a quem ele não economizou elogios. Na ocasião, Vandeir lamentou o fato da agência localizada nas proximidades da Matriz 1 funcionar na terça, dia 12, com apenas 5 empregados. Ele assegurou que o sindicato tomará providências necessárias para evitar que isso se repita. Leia mais em bancariosdf.com.br. Termina aqui mais um informativo bancário. Para mais informações, acesse bancariosdf.com.br.